Falar em línguas. Hoje eu quero falar sobre esse tema, o Espírito Santo. Tirar algumas dúvidas, passar o que eu entendo sobre isso, tá bom? Para começar, eu queria já mostrar para vocês que existe uma trindade, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E um versículo que eu gosto muito para identificar e explicar sobre é o livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 16, 17, que diz assim: Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós vimos a figura representativa da Trindade. O Pai falando, o Espírito Santo em forma de pomba e Jesus sendo batizado. Aqui nós vimos a Trindade. Então nós sabemos já que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo como indivíduo separado, ok? Beleza. Agora vamos tentar aprofundar agora sobre o Espírito Santo. Quando Jesus estava próximo a subir, depois que ele foi ressuscitado, lá no livro de João, no capítulo 14, 16, ele fala que ele rogaria ao Pai outro Consolador, e que era o Espírito Santo. Ele ia rogar ao Pai que enviasse para nós o outro Consolador, certo? Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, olha só o que fala. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E é o Espírito Santo. Então aqui Jesus já deixa uma dica para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam seguindo, que acreditavam que ficasse em Jerusalém, até que do alto descesse o Espírito Santo para que revestisse aquele povo, certo? Aí nós vamos para o versículo que está em Atos capítulo 2, que é no dia de Pentecostes, onde aconteceu esse fenômeno. Então, em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 5, deixa eu colocar aqui no livro de Atos. Vamos ler. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E essa língua, esse revestimento que a gente está lendo aqui agora, gera muita dúvida. Tem religiões que falam, acreditam, outros não. Aqui, essas línguas foram realmente faladas línguas em idiomas, pelo menos o que eu entendo. Porque naquele momento era uma festa muito importante para aquele povo. E ali naquela cidade reunia-se muitas pessoas de diferentes nações que iam lá. E naquele momento o Espírito Santo, aproveitando essa oportunidade de manifestar, de declarar a Jesus, de pronunciar a tua palavra, então ele encheu aquele povo
do teu poder, do teu espírito, revestiu ele de poder. E eles começaram a falar em línguas de nações, eles começaram a profetizar e falar línguas estrangeiras. Então ali foi falada línguas estrangeiras. Certo? Concordo? Tudo bem? Beleza. Mas o Espírito Santo já tinha descido, já cumpriu a palavra que Jesus tinha dito, né? Ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo desceu, revestiu aquele povo, era 120, e eles foram cheios e falaram em novas línguas. E falaram e profetizaram em línguas estrangeiras. Correto? Aí nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende o que o Espírito fala em mistério. Observa que em 1 Coríntios capítulo 14, 2, já é uma língua estranha, mas não estrangeira. É uma língua onde aquela pessoa que recebeu esse dom, essa língua, está falando diretamente com o céu. Então, os demais à sua volta não vão entender, apenas o celestial, o nosso Deus. Então, existe a língua estrangeira e existe a língua estranha, onde você fala e ora a Deus, e só Ele que entende. Certo? Beleza, vamos então entender que existe a língua estrangeira que Deus permite você falar em momentos oportunos, mostrando o seu poder e a sua grandeza. Pode ser que Deus possa te usar num momento para trazer uma palavra para uma pessoa estrangeira e você, na hora que vai falar em línguas, acaba falando em uma língua estrangeira para aquela pessoa. Entendido? No versículo 4, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, comprovando que essa língua estranha continua sendo o revestimento do Espírito Santo, um dom que Deus permite, o Espírito Santo concede a essa pessoa, e você ora em línguas edificando a si. Você pode ter uma comunhão, uma intimidade maior com Deus, falando diretamente com Ele em línguas, onde pessoas que estão ao redor não precisam saber o que você está falando, só Deus vai entender. É maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Espero que até aqui todos tenham compreendido. E a Bíblia nos orienta também a buscar esses dons, porque o Espírito Santo tem vários dons, tem vários frutos esses dons. E, inclusive, ele nos orienta a buscar o dom da profecia e a interpretação das línguas em profecia, porque quando Deus usa uma pessoa, às vezes profetiza em línguas. E aí, bom que naquele ambiente teria um que interpretasse. Outras vezes Deus usa uma pessoa para profetizar e ele fala no próprio idioma para edificar ou dar um recado para aquela pessoa. Isso acontece também. E como faço para receber esse batismo? Vai da gente, vai de nós mesmos. Para receber esse batismo, nós primeiro temos que desejar de coração. Temos que querer, porque é algo a mais, é uma intimidade a mais, é um processo maior com Deus, nosso Pai, com o nosso Jesus Cristo amado, o Espírito Santo. Nós temos que pedir com fé. Temos que querer, pedir com fé. E temos que santificar também, porque o nosso Deus é santo e quer que nós adoramos Ele com santidade, porque é um processo, tá bom? E nós não podemos parar, arrepender, cansar. Temos que buscar sempre, orando, jejuando, buscando sempre pedir a Deus esse revestimento, esse dom, esse batismo com línguas, certo? Inclusive, tem uma passagem onde Paulo chega para 12 apóstolos que tinham sido batizados. E quando Paulo chega para esses apóstolos, ele pergunta
se eles já foram batizados com o Espírito Santo. E eles, naquele momento, falaram, não, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Eles foram batizados pelo batismo de João Batista, que era o arrependimento pelo nome de Jesus. E Paulo coloca a mão sobre eles e intercede, e o Espírito Santo desce sobre eles, e eles é batizado naquele momento com o batismo com o Espírito Santo, e falaram línguas estranhas. Não falaram línguas estrangeiras, falaram línguas estranhas. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, compreendido. Tá tudo na Bíblia que eu falei, não falei nada da minha cabeça. Fica com Deus, fica na paz e busque a santificação. Não que o falar em línguas é uma passagem para você ir para o céu, porque a salvação não depende de falar em línguas. A salvação depende de Cristo, você crer e acreditar e entregar sua vida a Ele. O batismo com o Espírito Santo é algo seu, é uma intimidade sua, é algo que você quer a mais. É um processo que você quer mais e conhecer cada vez mais as maravilhas que Deus nos permitiu ter. Fica com Deus, fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?